futebol feminino ele passa muito por isso também, porque muito se questiona, né, a falta de público, a falta de incentivo do futebol feminino, e aí vários jogos decisivos é colocado numa quinta-feira 2 horas, numa quarta-feira 3 horas. Será que, de fato, os organizadores, todas as pessoas envolvidas nesse processo, querem que o futebol feminino tenha público? Pra você colocar 2 horas da tarde, numa quarta-feira? Eu acho que é um jogo de interesses e o futebol feminino certamente não é o principal deles. Né? Então, aí é o que eu digo. Vem o outro lado. Por que o futebol feminino, e essa é uma discussão, não, vamos aqui até amanhã. E até lotou estádios contra os Estados Unidos. Agora, amistosos. Deixa eu te falar, nos amistosos, mas aí nós estamos falando da seleção brasileira jogando contra a maior seleção do mundo. Mas em outros tempos isso não acontecia. Mas o futebol feminino está crescendo cada vez mais. Só que, como que funciona? Os Estados Unidos eles tiveram um embate aí muito grande com as jogadoras, né, pedindo equiparação salarial com os jogadores. E nos Estados Unidos o futebol feminino, inclusive, é muito melhor do que o masculino, né? Já é uma prática lá muito, muito anterior. Culturalmente falando. Culturalmente, as meninas jogam lá muito mais tempo que os meninos jogar futebol lá. Então, nos Estados Unidos, o time de futebol feminino é muito melhor que o do masculino. É campeão do mundo várias vezes e tudo. Só que, para o outro lado, para quem assiste, para a audiência, para os patrocinadores. Tem que investir no futebol feminino. Tem que ter retorno. Tem que ter mídia. Tem que gerar interesse. O que aqui no Brasil a gente perde? Mais uma vez falando em oportunidades. A gente tem, volta e meia, algumas jogadoras que chamam muita atenção e que a gente explora pouco. Porque se você perguntar, a turma conhece a Marta. Mas a Marta foi a Pelé. Né? A Marta foi a melhor de todas da história. Mas e as outras? Porque aí você começa lembrando dos nós que são... A Mabi não viu. Mas nós vimos Roseli, Cici, Kátia Silene, Pretinha joga até hoje. É daqui, inclusive. Formiga é referência. Então, assim... Pretinha tem foto com ela. Cara, pedi pra tirar. E isso não reverberou. E isso é preciso reverberar. Quer um outro exemplo? João Fonseca no tênis. A gente teve um momento, todo mundo assistia tênis, aí a galera começou a jogar tênis, por quê? Por causa do Guga. Aí o Guga aposentou, o tênis, esfriou. Agora começou a esquentar de novo, por causa do João Fonseca. Isso é normal. Os ídolos puxam. Só que as meninas no futebol brasileiro, elas precisam ser melhor exploradas no sentido midiático. O Corinthians faz isso muito bem. O Corinthians joga o estádio cheio com o time dele. Mas o time do Corinthians também é bom pra caramba, ganha Libertadores e tal. Mas você investe, tem um retorno de mídia e entra num ciclo virtuoso. Então não dá pra falar assim, primeiro você tem que ter um time bom e as meninas jogar muito pra atrair investimento. Não é assim que funciona. E não dá pra falar, venha investir num negócio que lá na frente vai dar, você não convence ninguém. É preciso ser construído dos dois lados. Mas parece que só um lado tem interesse nisso. Ô, Léo, a grande diferença do futebol masculino e feminino, no masculino, primeiro você investe, pra depois você obter retorno. No feminino, não. Não, mas essa frase é da Mari. Então, exatamente. E ela é errada. Mas no feminino, primeiro, você quer ter retorno. Porque o futebol feminino não gera retorno. Você tá investindo pra ter retorno? Mas o futebol masculino, ele tem um retorno comprovado de números que são apresentados há anos de mídia e de tudo. O futebol feminino, não. Então, eu vou investir no futebol feminino se for pra eu ter um time, investir nas meninas. O que eu tô falando é de mídia. O Cruzeiro tem um time de futebol feminino que briga aí bonito. O Cruzeiro tem jogadora de seleção. O Cruzeiro iniciou um processo de... Mas você quer comparar. Chega lá pro Pedrinho e fala assim, Pedrinho, você tem uma folha de 30 milhões com o time masculino. E você vai ter uma folha de 15 com o feminino? Ele vai falar, não, porque a CBF não me paga isso, os patrocinadores não me pagam isso, eu não consigo ter uma folha de 15 milhões com o feminino. E isso é uma iniciativa dele, de investir muito no time feminino, acreditando o quê? No desenvolvimento das meninas, fortalecimento do futebol feminino, e ele vai atrair investimento e ele vai crescer. Mas é preciso ter um produto atrativo. Aí eu tô falando agora, eu tô entrando Léo empresário. Eu não vou investir numa coisa que vai dar talvez um resultado lá na frente. No futebol masculino, você já sabe, a média é essa aqui, televisão entrega tanto de audiência, são tantas visualizações de Cazé TV, são tantos isso. O futebol feminino, ele está crescendo, ele está criando o seu movimento. Então ele vai com patrocinadores novos, com mais ousados, com gente que apoia, como o Pedro Lourenço, que investe num time, o time feminino do Atlético, o Atlético ficou um tempo sem ter.
Aí depois que virou lei, né, pra ter... A realidade é que aí muitos têm por obrigação. Muitos têm por Porque senão obrigação. não disputa as competições então oficiais. é preciso o quê? Que os dois lados funcionem. Porque não adianta você virar para um grande investidor. Chega para... fala aí uma empresa, chega para a Apple e fala com ela assim, patrocina a camisa da seleção brasileira. Eu quero 200 milhões de dólares. A Apple vai falar, tá bom, custa, eu sei o que vocês significam ali. Não, mas vai pro feminino também 200 milhões. Ela vai falar, não. Porque o número de visualizações e de audiência aí que gera no masculino me dá esse retorno. No feminino, não. No feminino eu posso colocar 50. Sei lá, tô fazendo minha cabeça. É isso. Então não dá pra comparar e falar que é o mesmo produto. Agora, se não tiver as mãos dadas de quem quer comandar, de quem está sendo comandado e de quem transmite e de quem patrocina, a gente vai ficar vivendo só de ídolas. Então é preciso de um movimento geral. Não dá para apontar dedo. Para ter mais investimento, tem que ter mais qualidade. Para ter mais qualidade, tem que ter mais investimento no clube. Para ter mais investimento no clube, o clube tem que ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, o clube precisa de retorno. Então é preciso que tudo funcione. É preciso que tudo funcione. Vocês podem discordar de mim. É porque senão parei, daqui a pouco o povo me xinga aqui, que eu falo aqui. Que eu gosto quando o povo te xinga. Não, é o equilíbrio de tudo. O resumo é esse, é o equilíbrio de todas as partes. partes. Não tem como a gente comparar hoje, gente, essas questões do futebol feminino. As mulheres foram proibidas de jogar futebol. Década de 40, 1940, as mulheres não podiam jogar futebol. Futebol feminino foi regularizado no Brasil década de 80. Então, assim, tem como comparar hoje questão midiática? Hoje o futebol ainda é 99% masculino. Então não tem como você equiparar questões de mídia. É óbvio que o futebol masculino vai vender muito mais que o feminino. É óbvio que hoje você tem muito mais, não só investimento, qualidade técnica no futebol masculino, porque não se investe no feminino. Então você não vai ter boas atletas, você vai ter uma quantidade muito menor. Então isso vai vender muito mais. Isso é um fato. Por isso que o Corinthians hoje é o que é o futebol feminino do Corinthians hoje. O Cruzeiro, a gente viu nos últimos anos investindo, chegando numa Libertadores pela primeira vez. Esse foi um passo muito legal do Cruzeiro, mostrando que se tem investimento, vai ter retorno. Não tem como ter um retorno primeiro. E é óbvio que essa roda gigante para as mulheres é muito mais invertida. Local para treinar. Local para treinar. Gente, a Dani Paiva, colega nossa do GE, postando que o futebol feminino do Atlético, há um tempo, elas chegam a reutilizar a camisa, reutilizar calção, reutilizar toalha. Isso acontece no futebol masculino? Isso é uma falta de dignidade para atleta. Então não tem como você equiparar isso hoje. E é por isso que o futebol masculino hoje tem muito mais investimento, muito mais mídia e vende muito mais. É óbvio, né? Ano que vem a gente espera que as coisas melhorem, porque tem uma Copa do Mundo chegando aí, né? Copa do Mundo Feminina. Aconteceu em outros países de que grandes eventos aí fomentaram a modalidade. A virada de chave, né? A gente espera que isso aconteça no futebol feminino brasileiro com a Copa do Mundo ano que vem, não seja só esporádico, né? Só naquele período ali que a galera vê, porque o brasileiro, eu acho que muita gente, eu costumo falar que o brasileiro gosta de ganhar, né? Não gosta muito de esporte. Nas Olimpíadas, por exemplo, todo mundo entende tudo, todo mundo entende de tudo. Então, sim, Brasil ganhando ou não a Copa do Mundo do ano que vem, que plante uma semente, que deixe uma semente ali para as meninas, para as novas meninas, para a nova geração e para a mídia também, da qual a gente faz parte, de uma cobertura um pouco melhor também, porque tudo tá no bolo, né? A nossa cobertura também, ela deixa a desejar. Então tudo faz parte. A gente também não pode nos eximir assim de culpa e deixar que o investimento seja só do clube, só do patrocinador e tudo mais. A gente também tem que dar trazer um pouco mais de holofote para a modalidade. Perfeito. Todos os envolvidos precisam e, sem dúvida alguma, no momento necessário e que a FAM puder, teremos um orgulho de talvez até liderar esse movimento, né? O Mundial chegando aí, né, Léo? Porque todos têm que estar envolvidos nisso. Não dá para apontar dedo. Então, turma, olha só, deixa eu mandar uns salves aqui, como diz o nosso capitão, valorizar quem nos valoriza. O Matheus Felipe. Léo e bancada, o Cruzeiro tem hoje o 3º ou 4º melhor futebol feminino e uma das bases com mais visibilidade, porque o Ronaldo alavancou isso na gestão dele. Eu não sei, foi no Ronaldo ou foi no Pedrinho? Começou o processo. O Ronaldo, ele teve uma visão mais profissional do futebol feminino, inclusive quando ele trouxe a Kim Saito, que é a responsável hoje na CBF, né? Até para essa questão da Copa, a Bárbara. Mas a Bárbara já estava no Cruzeiro desde quando as meninas não tinham nem lugar para treinar. E inclusive, o Ronaldo trouxe um dos campos, né, aquele
campo sintético, ele fazia questão que as meninas treinassem na Toca da Raposa 2, porque a estrutura da Toca da Raposa 1 estava muito, assim, deficitária, estava horrorosa, até para os meninos também, das categorias de base, e ele partiu dele, essa questão aí, dessa profissionalização das meninas terem os mesmos equipamentos, né, do masculino, treinarem, usar o mesmo departamento de saúde e performance, mesmos equipamentos que os jogadores do profissional masculino do Cruzeiro utilizam, as mulheres, né, do futebol feminino também utilizam. Isso começou na gestão do Ronaldo. Eu tenho uma teoria, vou deixar aqui no intervalo, a galera pode participar com a gente no @RadioFanOficial, mandem aqui. A minha teoria é a seguinte: no voleibol, a rede tem uma altura para os homens, para as mulheres é outra. No basquete, na NBA, a linha dos 3 da NBA é de uma distância. A linha dos 3 da WNBA, das meninas, é de outra distância. Existe bola diferente em esportes americanos e tudo para homens e mulheres. Afinal de contas, né, somos diferentes. Sim. Por que o futebol nunca considerou em ações para deixar o futebol feminino também mais atraente? E aí vem de várias partes. Porque assim... O padronizar é muito complicado. Entendeu? Porque... as meninas têm que jogar com a mesma bola, com a mesma chuteira, com o mesmo campo, mesma medida, mesmo negócio, sendo que outros esportes se adaptam para deixar, inclusive, o esporte mais atrativo. Está referindo em relação às traves? Não, trave, tamanho de campo. Tô dizendo assim, o futebol não se preocupa com isso. Entendeu? Me passa isso também. Enquanto muitos esportes se preocupam em deixar o esporte mais atrativo, pro futebol é muito simples. Entendeu? Não. Joga assim, desse jeito. Sendo que outros esportes fácil, né? se adaptam para deixar o quê? O espetáculo mais legal. Enfim.